Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa história que muitos acham que conhecem, mas por um ângulo completamente inesperado. Estamos falando da conversão do apóstolo Paulo, só que baseada numa fonte específica, a obra Paulo e Estevão, e o que ela propõe é uma releitura profundamente humana e, olha, francamente devastadora. Exatamente, e é importante já deixar claro, né? Esta não é uma análise teológica dos textos canônicos. Nossa fonte aqui é um romance. Ele se propõe a preencher as lacunas biográficas da história. Ele cria um enredo que conecta as vidas de Saulo de Tarso e Estevão de uma forma que, assim, a Bíblia não faz. Ele constrói uma teia de relações pessoais, com consequências trágicas. Certo, então vamos desvendar isso. A nossa missão aqui é explorar como essa narrativa transforma um dos eventos religiosos mais famosos da história. A conversão na estrada de Damasco. Isso. E transforma em algo muito mais íntimo. A consequência direta de uma tragédia pessoal orquestrada, ironicamente, pelo próprio Saulo. O que é fascinante aqui é a construção de um motor psicológico para a transformação. Em vez de um ato puramente divino, súbito, externo, a história sugere que a mudança radical de Saulo foi forjada no fogo da culpa. Uma culpa, assim, tão avassaladora que a única saída foi uma ruptura completa com tudo que ele era. Para entender a queda e a ascensão do Saulo, a gente precisa primeiro conhecer as vidas que ele, sem saber, iria destruir. A história nos leva para longe de Jerusalém, para Corinto, e nos apresenta uma família judia. O velho Josedebe e seus filhos, Gesiel e Abigail. E a narrativa os pinta como uma família muito unida, vivendo uma vida digna, até que o poder romano mostra sua face mais cruel. Isso na figura de um questor chamado Licínio Minúcio. Ele é descrito como um homem ganancioso que inicia uma campanha de expropriações e a família de Jochedebe está no caminho dele. Eles perdem tudo. E Jochedebe, sentindo o peso da humilhação, da injustiça, toma uma decisão desesperada. Ele até afoga as pastagens de Licínio como um ato de vingança. Um ato que, claro, não fica sem resposta. E a resposta é desproporcional, brutal. Jochedebe é capturado e, sem um julgamento justo, é açoitado até a morte na frente dos filhos. É uma cena terrível. E a tragédia não para por aí. Gesiel, o filho, é vendido como escravo por uma galé romana, um destino que era praticamente uma sentença de morte, né? Pois é. E Abigail, a filha, de uma hora para outra, perde o pai, o irmão, o lar, fica completamente sozinha no mundo. Esse início estabelece um cenário de sofrimento e injustiça que vai ser o estopim de tudo. A tragédia pessoal de Gesiel e Abigail é o que os coloca numa rota de colisão direta com o centro do poder religioso em Jerusalém, onde um jovem fariseu brilhante está construindo a carreira dele. Exato. Enquanto essa família é destruída em Corinto, em Jerusalém a gente tem Saulo de Tarso. O retrato que a obra faz dele é o de um homem no auge, jovem, inteligente, aluno do respeitado Gamaliel, um defensor intransigente e apaixonado da lei de Moisés. Ele é a grande promessa do Sinédrio. Um homem de convicções de aço. Para ele, a lei não é só um conjunto de regras, é a própria estrutura da realidade, sabe? E qualquer coisa que a ameace não é apenas um erro, é uma blasfêmia que precisa ser erradicada. Ele tem certeza absoluta do seu lugar no mundo e da sua missão. E aqui a narrativa amarra a primeira grande ironia dramática. Abigail, depois da tragédia toda, é acolhida por amigos da família, que a levam para perto de Jerusalém. E aí a gente descobre que ela está noiva de ninguém menos que Saulo de Tarso. Que é um golpe de mestre do enredo, né? Os dois mundos, o do oprimido e o do poderoso, se conectam da forma mais íntima possível. Totalmente. E o nó se aperta ainda mais. A Abigail, sem saber o que aconteceu com o irmão, só sabe que ele foi levado, ela implora a ajuda do noivo influente dela. Pede para ele usar seu poder para encontrar Gesiel. E ele, no auge da autoconfiança dele, basicamente diz, considere feito. Ele promete solenemente que vai usar todo o prestígio dele para encontrar o irmão dela. Uma promessa que vai assombrá-lo para sempre.
e que ele vai cumprir da pior maneira imaginável. É aqui que os fios dessas duas histórias começam a se entrelaçar de um jeito perigoso. O que acontece com Gesiel depois que ele é vendido como escravo? O caminho dele podia ter terminado ali, no fundo de uma galé. Podia, mas a narrativa introduz um elemento de, sei lá, providência ou, se preferir, de compaixão. Na galé, em meio ao sofrimento, ele acaba usando seu conhecimento de ervas para cuidar de um oficial romano, Sérgio Paulo, que adoece gravemente. Essa bondade no meio do inferno acaba sendo a salvação dele. O oficial fica tão grato que organiza uma fuga secreta para Gesiel. Ele é deixado na praia de Jope, doente, fraco, mas livre. E é ali, no ponto mais baixo da vida dele, que ele é encontrado por seguidores do caminho, como os primeiros cristãos eram chamados. Eles o acolhem, cuidam das feridas dele e o levam para a comunidade em Jerusalém. Ele não é apenas resgatado, ele renasce. Na comunidade, sob os cuidados de Simão Pedro, Gesiel encontra um novo propósito. O homem que perdeu tudo para a injustiça do poder secular encontra uma nova família. Numa fé que acolhe exatamente os desamparados. Isso. Ele se converte. Seu nome é mudado para Estevão e ele se torna um dos pregadores mais eloquentes da nova fé. Estevão se torna a personificação viva da mensagem cristã. A história pessoal dele de perda e redenção dá uma força imensa às suas palavras. E essa força que vai atrair a atenção indesejada do guardião da tradição judaica em Jerusalém. Saulo de Tarso. Ele começa a ouvir sobre esse pregador carismático que está arrebatando multidões, falando de um Messias crucificado, de um reino que não é deste mundo. Para Saulo, isso não é só uma nova seita. É um câncer crescendo no coração do judaísmo. O confronto ideológico se torna inevitável. Saulo decide ver com os próprios olhos e vai a uma pregação de Estevão. E o que ele ouve o enche de fúria. Ele vê a mensagem de Estevão como um ataque direto a Moisés, à lei, a tudo que ele dedicou a vida para proteger. Ele não se contém, interrompe a pregação, confronta Estevão publicamente. O debate é acalorado, mas a serenidade e a lógica de Estevão parecem conquistar ainda mais a multidão, o que deixa Saulo mais furioso ainda. Ele percebe que Estevão não pode ser derrotado com palavras. Exato. Para o Saulo, Estevão deixa de ser um homem e se torna um símbolo, sabe? Um veneno ideológico que precisa ser neutralizado a qualquer custo. E para provar seu ponto, não só para o Sinédrio, mas talvez para si mesmo, ele transforma a eliminação de Estevão no espetáculo. Um espetáculo tão sombrio que ele chega a convidar a noiva, Abigail, para assistir. A obra descreve ele dizendo algo como: "Desejo que participe do meu primeiro triunfo na defesa dos nossos princípios." É como se ele dissesse: venha ver meu grande momento. Venha testemunhar a força da nossa fé. Ele a está convidando para assistir, sem saber, a morte do próprio irmão dela. Ele acredita que está oferecendo a ela uma prova de sua devoção, de seu poder. A ironia é simplesmente esmagadora. Ele não faz a menor ideia de que está prestes a transformar o maior triunfo da carreira dele na maior tragédia da vida dele. O julgamento é uma formalidade orquestrado pelo Saulo. Estevão é condenado à morte por apedrejamento e a cena do martírio é de cortar o coração. Durante o apedrejamento, em meio à dor, ao caos, o olhar de Estevão vaga pela multidão e encontra o de Abigail, que está ao lado de Saulo. Ele a reconhece. Pensa no choque para os dois lados. Para Estevão, a percepção de que o noivo da irmã dele, o homem que deveria protegê-la, é o seu algoz. E para Abigail, que provavelmente via Saulo como um herói da fé, a ficha começa a cair quando ela percebe que o blasfemo sendo executado é, na verdade, seu irmão desaparecido. A tragédia é dupla, simultânea. É nesse contexto que Estevão, olhando diretamente para Saulo, diz suas últimas palavras: "Senhor, não lhe imputes este pecado." Isso deixa de ser uma frase teológica abstrata e se torna um perdão pessoal, direto, para o homem que está destruindo sua família. É avassalador. Um ato de compaixão tão radical que desafia toda a lógica da situação. Ele está perdoando seu assassino no exato momento do assassinato. Abigail,
Em desespero, corre em direção ao irmão, que morre nos braços dela. E então vem o golpe final. Saulo se aproxima, talvez para justificar seu triunfo, e Abigail, em meio ao luto, ao choque, olha para ele e diz a frase que destrói o mundo de Saulo: Saulo, Jesiel morreu estimando-te. E nesse instante, a realidade o atinge com a força de uma das pedras. O inimigo da lei, o blasfemo, que ele acabou de matar, era Jesiel, o irmão que ele havia prometido solenemente encontrar. A promessa foi cumprida. Nossa, pensar nisso dá outra dimensão para a história. A certeza ideológica dele o cegou a ponto de ele não reconhecer a humanidade da vítima, até que a conexão pessoal se torna inegável e terrível demais para ser ignorada. Exatamente. É uma reflexão poderosa sobre o zelo cego. Saulo estava tão convencido da própria retidão, de estar lutando do lado de Deus, que ele se tornou incapaz de ver o ser humano à sua frente. A tragédia força ele a confrontar o abismo entre suas convicções e as consequências reais de suas ações. Depois de uma revelação dessas, o chão some. Eu imagino que a reação imediata seria o colapso, o arrependimento, pedir perdão a Abigail. Mas não é isso que a história nos mostra, certo? Pelo contrário. E essa é talvez a virada mais genial e humanamente crível da obra. Ele não desmorona, ele endurece. O noivado com Abigail é rompido, claro. Mas em vez de recuar, ele mergulha ainda mais fundo na perseguição aos cristãos. Ele dobra a aposta. Isso parece totalmente contraintuitivo. A gente esperaria que alguém com esse peso na consciência recuasse, se escondesse. Por que, na visão dessa obra, ele reage com ainda mais violência? Porque a culpa era insuportável. Admitir que Estevão era um inocente, ou pior, que a mensagem dele tinha algum valor, significaria admitir que ele, Saulo, o pilar da lei, cometeu um assassinato monstruoso e sem sentido contra o irmão da mulher que amava. A única forma de silenciar essa voz interna era gritar mais alto externamente. Ele precisava provar para si mesmo que estava certo. Precisava, desesperadamente. A perseguição se intensifica como um mecanismo de defesa. Cada cristão que ele prendia era uma nova tentativa de justificar a morte de Estevão. Ele precisava transformar Estevão e todos os seguidores do caminho em demônios, para não ter que encarar o próprio reflexo no espelho. Era uma guerra contra a própria consciência. Que insight poderoso! Então é nesse estado de tormenta interior, de guerra civil psicológica, que ele parte para Damasco, com cartas do Sinédrio para prender mais cristãos. Exatamente. E isso ressignifica completamente a famosa cena da estrada. A visão de Jesus não é mais um relâmpago divino em céu azul, um evento aleatório. Ela é retratada como ponto de colapso inevitável da crise dele. A culminação de toda essa culpa, toda essa dor e todo esse conflito reprimido que ele vinha carregando. A conversão deixa de ser um milagre e passa a ser quase uma inevitabilidade psicológica, né? A culpa o estava caçando e em Damasco ela finalmente o alcançou. E a pergunta que a voz lhe faz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Adquire uma dimensão pessoal esmagadora. Não é mais uma questão teológica abstrata sobre perseguir uma fé. É uma pergunta direta. Por que você continua a me perseguir? Assim como perseguiu e matou Estevão, o irmão de Abigail. Cada ato de perseguição era um eco daquele primeiro assassinato. A luz que o cega é, simbolicamente, a luz da verdade que ele não podia mais evitar. E a conversão, nesse contexto, é a rendição final a essa verdade. É o fim da negação. Saulo não é simplesmente convertido por uma força externa. Ele finalmente se quebra sob o peso do que fez. A cegueira física que se segue é o símbolo perfeito da cegueira espiritual anterior. A conversão se torna o início de um longuíssimo caminho de reparação. É uma releitura impressionante. A dor pessoal e a culpa como verdadeiro catalisador para uma das transformações mais impactantes da história. Não é mais só uma história sobre fé, mas sobre a busca desesperada por redenção.
Exatamente. A fonte nos convida a considerar que por trás de grandes eventos históricos e figuras monumentais, muitas vezes existem dramas humanos, de amor, perda, consequências não intencionais. A transformação de Saulo, nesta versão, não é apenas sobre teologia, é sobre expiação. Ou seja, toda a vida posterior dele, como Paulo, não é só para pregar uma nova fé, mas para tentar pagar uma dívida impagável. Cada viagem, cada carta, cada sofrimento que ele descreve mais tarde se torna uma tentativa de equilibrar a balança por aquele único ato de zelo cego em Jerusalém. Isso muda tudo. Muda completamente. A jornada dele se torna de um homem tentando, pelo resto da vida, reparar uma única decisão que destruiu tudo que ele mais prezava. O que nos deixa com um pensamento final. Esta narrativa sugere que as mudanças mais profundas talvez não venham de novas crenças que a gente adota, mas do momento em que somos forçados a confrontar as consequências devastadoras das nossas certezas mais antigas. Fica a pergunta: como a nossa visão de outras figuras históricas mudaria se a gente pudesse conhecer as tragédias pessoais que, secretamente, moldaram suas vidas públicas?